chegando ao Pai mais uma vez. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos na Sexta-feira Santa, uma data emblemática na nossa cultura, onde nós lembramos da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Embora saibamos que não é o dia exato, mas praticamente em todo o mundo, essa data se lembra da morte do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que estamos passando por um tempo de quarentena e geralmente nessa data as pessoas se visitam, almoçam juntas e até mesmo pessoas que no ano inteiro não são religiosas, nesta data ou nessa semana, por causa que a semana inteira, como costume católico, e o domingo também temos a Páscoa, as pessoas têm uma sensibilidade maior sobre a religião, sobre a fé. Mas gostaria de deixar para você uma meditação nesse tempo sobre o que significa realmente a morte de Cristo. Não é simplesmente um feriado, como algumas pessoas gostaria que fosse se tivéssemos num momento comum para ter um tempo de paz, um tempo de calma, uma folga para visitar a família. Essa data nós temos um grande respeito por causa que ela nos lembra do que Jesus Cristo fez por nós. O livro de Lucas, no capítulo 23 e o versículo 44, fala assim: Já era cerca de meio-dia e a escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. A luz do sol desapareceu e a cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras deu o último suspiro. Esse texto fala sobre a morte do Senhor Jesus Cristo. A morte do Senhor Jesus Cristo não se deu em vão. Na realidade, deu-se para manifestar o amor de Deus. O amor de Deus por nós, que somos uma humanidade caída, que somos pecadores. O amor de Deus se manifesta através de Jesus Cristo a ponto dele tomar o nosso lugar na cruz do Calvário. Esse texto fala algumas coisas muito importantes. Por exemplo, fala que a cortina do templo rasgou-se ao meio. Isso mostrando que houve uma separação, uma divisão antigamente, que nós, seres humanos, não poderíamos entrar com toda a ousadia na presença de Deus. Mas através da morte do Senhor Jesus Cristo, aquilo que nos separava, agora já não existe mais, que seria simbolizado por essa cortina. Hoje, por meio de Jesus Cristo, nós temos total liberdade, nós temos total privilégio de entrar na presença de Deus. Essa é uma coisa maravilhosa. E o texto de 2 Coríntios, capítulo de número 5, e o versículo 14 e 15, que é o texto que a nossa igreja, a Igreja Irmãos Menonitas Vida Nova, tem como lema. Esse texto fala para a gente justamente assim: de qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreremos. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Esse texto fala que Cristo morreu por todos nós. Morreu por judeus, morreu por gentios, morreu por brasileiros, por chineses, por europeus, morreu por americanos, morreu por todos, por brancos, negros, morreu por todas as pessoas, sem discriminação. Mas o texto fala que aqueles que entendem essa morte de Cristo também entendem que se ele morreu por todos,
Todos nós devemos viver para Ele. Devemos viver uma nova vida. Então, a Sexta-feira Santa deve ser não somente um momento de compartilhar em família, mas também deve ser um momento de refletir sobre a nossa vida. Refletir o que Cristo fez por nós, dando para a gente a oportunidade de entrarmos com ousadia na presença do Pai. Mas também refletir se estamos vivendo uma nova vida, uma vida que vem de Deus e que é para Deus. Se Ele morreu por nós, nós devemos também entregar a nossa vida para Ele. Seja você na sua casa, seja você aí aonde estiver, fazendo as suas coisas, pare e pense um pouco. Cristo morreu por mim. E eu devo também morrer dia após dia para Ele. Porque Jesus Cristo disse que todos aqueles que querem seguir Ele, primeiramente, têm que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e assim seguir. O que seria isso? Isso seria justamente viver uma nova vida, uma vida nova para Cristo. Então, aqui vai essa mensagem para você. Não é minha, é da palavra de Deus, que eu tenho a oportunidade, o privilégio de compartilhar contigo. Reflita sobre a sua vida. Sexta-feira Santa, hoje, não é simplesmente um momento de comer bacalhau, mas sim é um momento de refletir sobre a minha vida. Cristo morreu por mim. Será que eu tenho me sacrificado por Ele? Será que eu tenho morrido por Ele todos os dias? Morreu o meu ego? Morreu a minha vida? Morreu o meu ser? Morreu a minha personalidade? Eu tenho que fazer isso todos os dias. E esse texto deixa isso bem claro. Se Ele morreu por nós, e se nós morrermos por Ele, nós ressuscitaremos como Ele ressuscitou também. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia, que você possa meditar nesse tema sobre a morte de Cristo e o significado para nós. Mas também meditar sobre como eu devo me importar diante disto. Fique na paz de Cristo. Muito em breve nós nos vemos. Fique com Deus.